obrigado por este local, obrigado por cada um de nós, obrigado pela nossa vida. Graças te damos, ó Deus, pelo ar que respiramos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. De fato, Pai, todas as coisas ao nosso redor comprovam o quanto o Senhor é bom, o quanto a Tua misericórdia tem nos envolvido. Fica conosco nesta noite, ó Pai, tira de nós todo cansaço, tudo aquilo que impeça o fluir do Teu Espírito Santo. Recebe a adoração do nosso coração. Fala conosco, ó Pai, através das orações. Fala conosco através da palavra, através das canções, através do irmão, da irmã que aqui está. E principalmente, ó Pai, através da Tua presença. Abençoa, Senhor. Este culto é para o Senhor. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, povo. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Tu és o Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Senhor, aquele que nos amou. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. A minha vida é para o teu louvor. Que essas palavras elas possam se tornar verdades incontestáveis na sua vida, no seu viver diário. Amém. Nós adoramos a Deus por quê? Por que nós adoramos a Deus? Já parou para se fazer essa pergunta? Por que eu adoro a Deus? Por que Deus me chama tanta atenção assim que eu tenho que adorá-lo? Quanto mais perguntas você faz nesse sentido, mais complexo parece que a coisa se torna. A coisa vai ficando difícil, vai ficando complicado de você explicar. Não se explica adoração. Não se explica adoração. Se adora. E quanto mais você coloca o coração nas mãos do Senhor, mais intensa é a sua adoração. Quanto mais perto de Deus você chega, com mais densidade você adora a Deus. E aí Deus vai ganhando essa dimensão no nosso coração de tal maneira que as palavras que você canta, elas começam a ganhar uma dimensão assim na nossa alma. Parece que você entra na canção. Isso quando você adora a Deus com a canção. Quando nós não adoramos a Deus de outras maneiras, trabalhando, fazendo os deveres de casa, dirigindo. Algumas vezes eu estou na estrada indo para algum lugar, ouvindo música, a música começa a tocar o meu coração. Eu paro a música, eu dou uma pausa e começo a orar em cima daquilo que Deus já falou ao meu coração. É nesses momentos de adoração que a gente se encontra como alguém que aponta para Deus e olha para Deus como alvo da nossa adoração. Deus é o alvo da nossa adoração. E quando você faz isso, você descobre uma coisa muito singela. Você passa a ser um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. E é neste momento que nós estamos adorando assim, nós podemos dizer sem medo de ser feliz: o Senhor é o único que merece adoração. E eu quero te adorar por quem tu és. Não simplesmente por aquilo que o Senhor fez, ou por aquilo que o Senhor pode fazer, mas eu te adoro por quem tu és, porque o Senhor é o único digno de ser adorado.
ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Continue falando no nosso coração, Senhor, nos dando saúde, ó Pai, nos guardando, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos continuar nessa caminhada na tua presença, Senhor. Que teu Espírito Santo possa falar a cada coração e que o nosso coração seja quebrantado pela tua presença, Pai. Que teu Espírito Santo possa nos fortalecer todos os dias, Senhor, e que nós possamos fazer o nosso melhor para ti, ó Deus. Que o nosso melhor seja para o Senhor. Aquilo que eu sei fazer de melhor seja para o Senhor, ó Pai. E tudo, Pai, que fazemos, Senhor, seja também para honrar e engrandecer o teu nome, Pai. Porque a nossa vida é um testemunho vivo, Pai, da tua presença e da tua glória, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos entender que o Senhor, através de nós, toca pessoas e toca vidas, ó Pai. E que nós precisamos viver uma vida de santidade e uma vida com o Senhor todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, cura, Senhor, aquele que precisa de cura, Pai. Restaura a vida, Senhor, daquele que precisa de restauração. E transforma, Senhor, a família daquele que precisa, Senhor, de uma transformação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor é o único Deus. Só o Senhor é o único que merece honra, louvor e glória, Pai, para todos sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continue neste lugar e nos acompanhe, ó Pai, para nossas casas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Podem assentar-se. Paz, igreja. Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos e oferta. E eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias em Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico, capítulo 27, versículo 30. É o terceiro livro da Bíblia. Amém? Também todas as dízimas do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ainda estou um pouco perdida com esse negócio de máscara, óculos e máscara, mas vamos lá. Esse versículo, ele faz parte dos mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Alguém poderia dizer, mas naquele tempo, Levítico, hoje nós vivemos na graça. Sim, vivemos na
mas não de graça. Sempre foi alguém que fez para chegar a palavra até nós. E quando cremos, entendemos a importância da igreja, casa de oração, local de culto, aqui onde nós estamos, né? Para que muitos outros também possam aprender de Deus. E essa obra nunca pare, até que Jesus volte. Amém? Oremos. Querido Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor tem guardado, tem protegido as nossas vidas. E de uma maneira ou de outra nós chegamos aqui. E o mais importante, Senhor, sempre debaixo dos teus cuidados. Abençoa agora, Pai, esse momento de dízimos e de oferta, que cada um de nós, Senhor, que compreendemos a Tua palavra e a importância em nossas vidas, venhamos entender, Pai, o quão importante é para manter a Sua casa, a casa de oração, para que outras pessoas possam ter a oportunidade, Deus, de se chegar a Ti também e de conhecer da porção da Tua palavra. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos, para início da nossa conversa aqui, ler o versículo 4. É um texto bem conhecido dos irmãos, eu creio que você já deve ter visto isso em para-barro de caminhão, muro, escrito Facebook, todo dia deve ter um texto semelhante a esse. É bênção de Deus, e vamos analisar um pouquinho à luz daquilo que nós nos propomos a ver sobre fruto do Espírito. Filipenses capítulo 4, versículo 4, todos encontraram? Amém? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A NVI traduziu assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aleluia. Obrigado, meu Pai, por este tempo maravilhoso de podermos compartilhar da Tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que impeça o fluir do Teu Espírito. Fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O que é que nós vimos até aqui? Apenas para a gente, a título de recapitulação, para você dar entender aonde nós estamos caminhando. Nós conversamos um pouquinho sobre Mateus capítulo 7, falamos um pouco sobre alguns princípios da fé, algumas coisas semelhantes a isso, e Mateus 7, de 13 a 20, Jesus ele fala da porta estreita e da porta larga. Apesar da porta larga claramente conduzir à perdição eterna, são muitos os que por ela caminham. Isso é triste a gente pensar
que grande parte daqueles que estão nesse caminho estão por opção própria e não querem sair desse caminho que é ruim. À primeira vista é prazeroso, gera prazer, contentamento, essas coisas todas, mas o final é tenebroso e as pessoas não estão atentando para esse detalhe. A porta estreita é a porta e apertado o caminho. E se você já andou por um caminho estreito, você sabe que as dificuldades são muito maiores, né? Você tem que prestar atenção onde é que você está andando, para não resvalar os pés. Não é fácil caminhar em santidade, que é aquilo que Jesus nos propõe, né? Mas é este o caminho que nos conduz à vida eterna com Deus nos céus. Então, você quer ir para o céu? Eu quero. Então, o caminho é esse, é Jesus. E como é que nós andamos nesse caminho chamado Jesus? Santidade de vida. E aí segue por aí. Jesus fala dos falsos profetas, e não é difícil reconhecer os falsos profetas. Os seus frutos vão dizer se ele de fato, quem realmente eles são, profetas do Senhor ou falsos profetas. Da mesma sorte, nós também seremos reconhecidos pelos nossos frutos. É pelo fruto que se conhece a árvore. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e a árvore ruim não pode dar fruto bom. Falamos com base, depois disso nós falamos com base em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto, na verdade, é amor, mas quando nós temos amor, todas as outras características passam a fazer parte da nossa vida, do nosso viver diário. Mas a base para esse fruto é amor. Não tem como você ter outras características se você não tem amor. Dwight Moody, um evangelista e avivalista norte-americano do século XIX, ele escreveu algo assim surpreendente sobre as características do fruto do amor. A alegria é o amor exultando. A paz é o amor em repouso. A longanimidade é o amor que não se cansa. A benignidade é o amor que suporta. A bondade é o amor em ação. A fidelidade é o amor no campo de batalha. A mansidão é o amor sob disciplina. O domínio próprio é o amor sendo treinado. Eu achei isso maravilhoso, lindo. E de fato, cada uma dessas vertentes aqui mostra que o amor ele tem que estar presente, senão isso não faz sentido. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. A alegria é o amor exultando. O amor, na realidade, não é apenas um resumo do fruto, mas é também um sinal claro de que alguém realmente nasceu de novo. O fato de você ter amor no seu coração, nós sabemos que primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, diz lá que Deus é amor. Então, se Deus é amor, que é amor que eu tenho no meu coração, que eu fico irando todo dia contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra as pessoas que estão ao meu redor, se eu não tenho paciência, se eu não sei tratar com longanimidade, se eu não sei tratar com bondade, mas eu quero dizer que eu tenho amor, não, isso é contraditório. Então o fruto do Espírito ele é caracterizado por uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que foi recriada no Espírito, à imagem de Deus, e o fruto do Espírito é a evidência que de fato isso ocorreu na vida de cada indivíduo. Alegrai-se sempre, alegrem-se sempre, novamente direi, alegrem-se sempre. O tema central da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. Então ele vai falando da alegria no Senhor, da alegria de como viver, da alegria de como se comportar, de outros nuances. A palavra grega usada aqui para alegria, aí eu preciso dar uma caprichada, né? Vou falar um pouquinho de grego, é xara. Xara. É uma palavra que não existe no nosso vocabulário. E o significado dessa palavra, ele tem 3 sinônimos aqui que eu achei muito interessante: regozijar, deleitar e alegrar-se. E eu fui analisar cada um deles e achei algumas coisas assim que você precisa saber disso. Às vezes você está pensando que você não tem motivos para ser feliz, para ser alegre, mas pensa um pouquinho. Você tem Jesus, amém?
partindo desse princípio, você tem amor, amém? Partindo do princípio que você tem Jesus, que você tem amor, a alegria então passa a ser um elemento natural no seu caráter, ok? Estão indo bem até aí? Agora segura que a coisa vai começar a apertar um pouquinho. Regozijar-se, ocasionar regozijo em alguém, a alguém ou em alguém, fazer com que alguém se sinta feliz, satisfeito, alegrar e contentar. Então, regozijar-se é fazer o outro feliz. Aleluia! Denota que há um esforço, há algo que eu preciso fazer para alegrar o coração do outro. Olha que coisa doida, né? Deleitar-se, aí eu fui para o outro significado. Deleitar-se é ocasionar prazer em, deliciar-se no momento, para o outro, ocasionar prazer em outra pessoa, ocasião do momento, pela presença e coisas assim. Alegrar-se, tornar contente, causar alegria, causar satisfação. Todos os significados da palavra regozijar, ela parte do princípio que sai de mim para o outro, não é de mim para mim mesmo. A palavra de Deus nunca vai colocar você numa posição de dar ênfase e dar destaque ao egoísmo, e sim ao altruísmo. Tá? Altruísmo é o contrário. Altruísmo, eu quero o bem do outro, não o meu. Eu quero a alegria do outro, não a minha. Eu quero a satisfação do outro, não a minha. Então, agora o egoísmo é tudo para mim. Eu quero, eu posso, eu vou, eu faço. E se eu não estou feliz, eu não quero. Se eu não estiver alegre, não me faz parte. Então, o egoísmo e o altruísmo são antagônicos. São diametralmente opostos. Tá? Essa é a questão. Todas as palavras sinônimos, elas dão a clara compreensão de que é causar alegria em alguém. Causar alegria em alguém. Agora, a questão aqui de causar alegria é a seguinte, isso que não pode ser confundido com fazer graça para tirar risos, fazer palhaçada, ou coisas do gênero, não é isso que está dizendo. Tá? O sentido de regozijar é estar cheio a tal ponto de proporcionar alegria a outrem. Amém? A ideia é eu estar cheio da presença de Deus de tal maneira, a tal ponto, que ao me aproximar de alguém que está supostamente infeliz, que está de acordo com a situação ao redor, perdeu o sentido da vida, e você cheio do Espírito Santo se aproxima, o que acontece? A sua alegria contagia a alegria da pessoa. A presença de Deus em você contagia a morbidade, a tristeza, a angústia, o sentimento depressivo que está no outro, e a pessoa começa a sentir-se alegre. Você está cumprindo aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos. Tá? Este nível de alegria, ele só é possível com a presença do Espírito Santo, e em nenhum outro lugar é possível encontrar isso. Só e somente na presença do Espírito Santo. E Paulo vai explicar isso que ele está falando. Ele não vai falar assim a esmo, ele vai dar uma explicação, e de fato uma explicação clara. Se a sua Bíblia ainda está aberta, volta comigo lá no versículo 1 a 3, nós lemos o 4, vamos ler o versículo de 1 a 3. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Oh, amados, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Seu nome está no livro da vida? Está aí um motivo para você se alegrar sobremaneira.
Só o fato de você ter a consciência de que o seu nome está no livro da vida, isso já nos coloca numa condição assim diferenciada de muito daquilo que nós já vivemos. O versículo 1 ele vai dizer assim: irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades. Pessoas que amamos e temos saudades são pessoas que um dia causaram regozijo em nossa alma. Aqueles que Paulo está dizendo assim, olha, pessoas a quem eu amo, irmãos a quem eu amo, de quem eu sinto saudade. De quem que você sente saudade? De pessoas que impactaram a sua alma de forma positiva. Você lembra daquele chefe ruim? Você lembra daquela professora desagradável, não? Briguenta, puxava a orelha da gente? Eu tomei reguada, gente. Reguada, aquelas réguas de madeira grandona, assim, ó. Dava na cabeça que chegava a levantar galo. Minha mãe nunca foi brigar com a professora por causa disso. Porque de certa forma eu estava merecendo, o negócio é meio tenso, mas a gente lembra das coisas negativas e das coisas positivas, das pessoas que um dia influenciaram a nossa alma, pessoas que nos ajudaram num dado momento da nossa vida, pessoas que nos deram uma palavra de conforto num dado momento da nossa história, e aquilo foi assim preponderante, aquilo mudou a nossa visão para muita coisa, e você se lembra, por quê? Porque essa pessoa impactou. O que Paulo está mostrando para nós é que nós precisamos ter o hábito. O que é hábito? É aquilo que você faz todo dia, por exemplo, escovar os dentes. Escovar os dentes. Você faz isso todo dia. Tomar banho, subentende-se que você toma banho todo dia, aleluia, principalmente no dia de frio, glória a Deus. Dia de esfriou um pouquinho, o banho diminui, é tenso, não é? Toma banho todo dia. Eu cansei de tomar banho, já faz 30 anos que eu estou tomando banho, eu acho que já tomei banho demais da conta, eu vou parar com esse negócio. Funciona? Hábito é isso, não funciona, você sabe que você tem que fazer todo dia, não adianta você parar, Eu já almocei 30 anos, então eu não preciso almoçar mais, já deu. Não, você vai precisar, ou não é? Hábito é isso, é algo que se torna uma necessidade e se torna automático. Provocar alegria em alguém deve ser algo sintomático, um hábito. E para eu provocar alegria em alguém, eu tenho que estar cheio da presença do Espírito Santo. Entende como uma coisa puxa a outra? Não dá para você viver o Evangelho o Evangelho dissociado da disciplina. Ser relapso no Evangelho é ser religioso. Ser relaxado no Evangelho é ser religioso, não é ser cristão. E a palavra de Deus é clara: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós precisamos fazer com dedicação. Paulo está lembrando: vocês são a minha alegria e a minha coroa. Então ele está dizendo: vocês são a minha motivação e o meu tesouro. Pensa numa coisa preciosa, são amigos que nós podemos contar com eles. Pensa numa coisa preciosa, são pessoas que você pode ligar de madrugada e a pessoa vai te atender. Isso é precioso, é raro. Você manda o WhatsApp, só no outro dia o fulano vai ver, ou não é? É tenso, a situação nos coloca em alguns momentos assim, mas eu lembro que numa das entrevistas que eu fiz, eu ainda não tinha sido ordenado ao ministério, então a gente tinha que fazer entrevista todo ano. E numa das entrevistas o pastor perguntou para mim: quantos amigos você tem? Amigos, não é colegas, e não é amigo de Facebook, porque esse aí você deve ter um punhado, não é? Quantos amigos você tem? Eu fiquei espantado de saber que não dava para encher uma mão. Não dava. Esses são amigos meus de muitos anos. São pessoas que eu posso contar. Eu sei que eu posso contar. Eu tenho uma segurança. Quando eu vou conversar com eles, eu posso falar aquilo que está no meu coração. Eles vão me ouvir e vão dizer algo para regozijar a minha alma. Como é precioso isso. Como é valoroso isso. E Paulo está dizendo: a Evódia e Sintique, eu acho que aconteceu alguma coisa entre elas. Deu um enrosco, não é? Deu alguma coisa que a gente não tá deve estar nas entrelinhas. Mas o que é que Paulo fala? Busque harmonia no Senhor. Sabe o que é harmonia? É quando todas as notas elas estão casando. Quando você pega uma harmonia, um acorde, ele é feito pelo menos de 3 notas.
Se você pega as 3 notas que são a sequência lógica do acorde, a harmonia vai ficar perfeita. Se você distorce uma, fica desafinado, fica ruim. É difícil escutar a coisa quando está desafinado. Então, quando você dá a harmonia, ela está perfeita, aquilo é agradável aos ouvidos. E ele está dizendo assim, busquem harmonia no Senhor. Buscar harmonia no Senhor. Já vi gente interpretar aquele texto, né? É suportando-vos uns aos outros em amor. Pastor, eu só suporto fulana porque a Bíblia manda suportar. Eu só suporto fulano porque a Bíblia fala, porque olha, não é intragável. Que amor é este? Que a palavra de Deus, quando fala de suporte, é de sustentabilidade. Não é de aturar. Eu não aturo o irmão, você não atura o irmão, você ama, aleluia. Mas a ideia de, eu só suporto o irmão porque da palavra de Deus não é, está errado. Suportar é em oração, suportar é em amor, suportar é em graça. E se você tem alguma dificuldade, você precisa tratar o seu coração. O seu coração. Ele precisa estar cheio da presença de Deus, para que cheio da presença de Deus, você regozije, você gere alegria no coração do outro, e isso vai tornar você uma pessoa mais plena, mais completa. Versículo 3, lá a última parte do versículo, é exatamente a frase que mexe com o seu coração, se de fato você é cristão. Seus nomes estão no livro da vida. Seus nomes estão no livro da vida. Se você ainda não entendeu a importância celestial que existe nisso, você ainda não compreendeu a vida eterna com Cristo Jesus. Há um livro, fechado com 7 selos, e nesse livro tem uma lista de nomes. Eu entendo assim que deve estar posto em negrito lá, né? Nomes dos santos em Cristo Jesus. E aí tem, será que é por ordem alfabética? Se for, não deve ser no português, deve ser no grego, né? Começa por alfa, mas alfa é tenso. Então, como que começa? Eu não sei. Aonde está o meu nome naquela lista? Eu não me importo. Eu me importo que meu nome esteja. Meu nome está lá. Eu creio pela fé que o meu nome está lá. E você? Amém, irmão? Seu nome está lá ou não está, santo? Aleluia, o nosso nome está lá, e pelo fato do nome estar lá, nós vamos entender assim, que isso tem que gerar em nós uma alegria. Quanto mais você busca da presença de Deus, quanto mais você busca ser cheio do Espírito Santo, mais intensa é essa alegria no seu coração, na sua alma. E quando você se aproxima de alguém, e vai falar com alguém acerca do amor de Deus, da graça de Deus, isso é transformador. Você não vai falar como você fala de filme, não, é mais empolgado ainda. Já viu gente empolgada para falar de alguma coisa? Irmão, você precisa pregar o evangelho, você precisa pregar, mas como que eu vou pregar? Eu não tenho jeito para esse negócio. Puxa vida, hein? E aí você começa a falar de pescaria. Quando você começa a falar de pescaria, o cara se transforma. O tipo de peixe dá em tal rio, e esse tipo tem naquele lugar. Você tem que usar tal ração. A vara tem que ser dessa dimensão, senão ela estoura. A linha tem que ser nessa bitola aqui, nessa grossura. Tem que ser esse tipo de anzol, não pode ser daquele outro tipo. Você pode usar esse. Aí você vê que o camarada, ele manja tudo daquilo. Por quê? Porque a pesca tem um lugar de importância no coração dele. Isso não está errado. Isso não está errado. No mínimo, o evangelho tinha que ter o mesmo nível de importância no coração dele. No mínimo. Só que a pescaria está aqui, e o evangelho, o prazer está aqui, mas a graça de Deus, a motivação de fazer aquilo que me agrada, egoísmo, está lá em cima. E a motivação para fazer com que a graça de Deus alcance o outro está cada vez mais distante. Isso não é cristianismo, isso não é. Pastor Drummond Lacerda, ele conta no seu livro que foram fazer um seminário de ensinamento lá, numa igreja no Rio de Janeiro,
E aí começou a fazer e tal. Num dado momento, houve uma manifestação maravilhosa da presença do Espírito Santo naquele lugar. Foi um mover de Deus. E o povo começou a orar, começou a dar glória a Deus, aquela presença assim. Falou que uma senhora levantou, começou a rir assim, dar aquelas gargalhadas assim. Sabe como uma pessoa ri gostoso, né? E assim, era impossível não notar, era impossível não perceber. E ele notou que todo mundo estava olhando para ela e rindo com ela. O pessoal da igreja assim começou a participar daquilo e ver aquela coisa diferenciada. A pastora da igreja se aproximou dele e disse assim: pastor, deixa eu lhe dar um testemunho. Aquela irmã, ela veio para esse seminário depois de muita insistência, Ela estava vivendo uma depressão profunda, perdeu o filho recentemente, ela perdeu a alegria de viver, ela não conseguia rir mais. Entende o que o Espírito Santo pode fazer? Entende o que Deus pode fazer através de um coração transformado, através de um coração moldado pela graça? Regozijo é ocasionar, provocar regozijo a alguém. É fazer que alguém se sinta feliz, satisfeito, alegre. E quando você vê esse resultado no outro, você se regozija. Porque quando você vê a alegria do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na pessoa, aquilo não tem como não te preencher, não tem como aquilo não tocar sua alma, não tem como aquilo não te alegrar, você fica embasbacado, você flui, você vê que coisa maravilhosa, que coisa linda, Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está transformando. Sabe qual é o instrumento que Deus está usando? Você. Aleluia. Por que Deus está usando você? Teu nome está no livro da vida. Pelo fato de o teu nome estar no livro da vida, você está buscando a presença de Deus. Você está provocando isso no coração de outras pessoas. Por nós mesmos, jamais nós vamos conseguir fazer isso. O máximo você vai fazer alguém rir com alguma palhaçada. Mas tirar esse riso espontâneo, aquela coisa de fazer com que a glória de Deus se manifeste de forma tão completa, de que a ponto de aquela veste de tristeza ser removida e ser colocada a veste de alegria da presença do Senhor. Isso é transformador demais. Vivenciar isto, regozijar, alegrar-se no Senhor, tem um peso igualmente maravilhoso. Aí, continuando lá em Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13, não estou dizendo, palavras do apóstolo Paulo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é para ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Viver com Cristo nunca foi sinônimo de facilidade, mas de felicidade. A vida com Cristo nunca foi fácil, nunca foi algo assim que eu me lembro que aos 9 anos de idade eu saía de casa para ir até a igreja presbiteriana, próximo ao centro médico, onde era próximo ao centro médico ainda, hoje mudou para cá, mas eu tinha que sair com a Bíblia debaixo do braço. Levava a Bíblia debaixo do braço. A gente ia para a igreja de Bíblia, irmão, aleluia. Mas é um menino de 9 anos. Aí chegava na casa do vizinho, aí a gente subia a pé, ia até a igreja. O Rogério e o Ronaldo eram os meninos que me levaram para assistir alguns cultos. Eu não cheguei a frequentar, mas assisti alguns cultos ali. E foi algo assim interessante. E curioso é que as pessoas na rua não tiravam sarro de mim, mas as pessoas dentro de casa tiravam.
Meu pai dizia, ó irmãozinho, onde é que você vai? Ó o crentinho. Lá vai o crentinho para a igreja. E eu, mano, se lascou, porque converteu também, virou crente. Glória a Deus. Deus vai fazendo as coisas. Então, essa pressão que você sente hoje, ela é diferente da pressão que existia lá atrás, que é diferente da pressão que existia lá atrás, que é diferente há alguns anos atrás, no século final, meados do século, meio do século XIX, por exemplo, a igreja norte-americana sofria muito intensamente com o racismo. E existe ainda algumas crises disso lá, mas algumas igrejas eram só para negros, algumas igrejas eram só para brancos. Graças a Deus, aqui no Brasil nós não temos essa dificuldade, mas ainda existem regiões que pode ser que isso ainda fomente. Agora, estar cheio do Espírito Santo, irmãos, nos leva a enxergar a vida além das dificuldades. Estar cheio do Espírito Santo te leva a enxergar não só as dificuldades, mas além delas, além do sofrimento, além das dívidas, irmão, além dos prazeres, até mesmo além da morte. Além da morte. O próprio Jesus vai dizer para os discípulos, não temam aquele que pode tirar aquilo que você tem. A quem pode te tirar a vida, é isso? Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas temam aquele que pode mandar você para o inferno. Essa é a questão. Eu não lembro a referência do texto, as palavras deu uma bagunçada, mas a ideia é essa. Alguém pode até tirar, provocar a morte, mas a morte física, ela não é um fim em si mesma. Para nós que cremos em Jesus, a morte é o início da melhor parte. Nós morremos aqui e abrimos os olhos na eternidade. E abriremos os olhos na eternidade com Cristo. Aleluia! Isso deve gerar em nós essa alegria. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Nós não vemos o céu, irmão, não da forma como ele é, mas nós cremos no céu, exatamente como a palavra de Deus diz. Como que é? Não sei, mas há um detalhe: sarjeta lá é de ouro. Pensa num negócio interessante pra caramba, uma briga por causa de ouro aqui, lá sarjeta de ouro, e coisa desse tempo. Servir a Deus é um desafio constante, servir a Jesus é um desafio constante, mas o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus é literalmente coisa do outro mundo, literalmente. Então nós temos motivos para estar felizes? Temos. Por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, apontem para outra direção, e os problemas estão aí, eles sempre existiram, vão continuar existindo. O que nós precisamos fazer é crer no Senhor Jesus, e fazer valer a nós a palavra de Deus, para que através de nós, ela ganhe esse sentido espiritual, esse peso de glória, para que isso cause regozijo na vida das pessoas. E para finalizar, eu termino aqui com esse texto de Abacuque 3, 17 e 18, um texto que você conhece muito bem. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Não importa o nível da dificuldade, irmão. Deus vai te levar dos seus problemas? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Espero que sim. Espero que Deus te livre das suas dificuldades. E se Ele não livrar, Deus continua sendo Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que a oliveira minta, ainda que o cheque especial esteja estourado, o cartão de crédito já está falido,
desempregado. Nós cremos que Deus continua no controle de todas as coisas. A minha vida não depende das circunstâncias. Muito pelo contrário, a minha vida molda as circunstâncias ao meu redor, porque o Espírito Santo está em meu coração. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Papai, obrigado, Pai. Obrigado porque nós confiamos no Senhor de forma objetiva, sabendo que no Senhor a nossa fé não é vã, sabendo que no Senhor nós podemos viver de forma a exaltar o Teu nome, a provocar o regozijo no coração de pessoas que estão tão amargas, ó Pai, tão amarguradas pelas dificuldades, pelas enfermidades, pelas circunstâncias. Abençoa o nosso coração, Papai, a nossa alma, alegra-nos na Tua presença e fortalece-nos para que nós possamos provocar isso no coração e na alma de muitas e muitas pessoas. E fazer isso, Pai, com a convicção clara de que o Senhor está no controle da nossa vida. Abençoa o Teu povo, Pai. Restaura a alegria no coração do Teu povo e ajuda-nos a crescer cada vez mais, com mais intensidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve, amada igreja, capaz do Senhor. Vamos orar pela taça e esses pedidos aqui. Oremos. Soberano Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui reunidos, Papai, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Apresento, Papai, esses pedidos de Oh, oração. meu Deus. Tu sabe, Papai, que cada papelzinho desse tem um choro. Cada papel desse tem um pedido. Cada papel desse tem um clamor. Portanto, Papai, eu apresento a Tuas mãos, Papai, que o Senhor possa, essa noite, operar um milagre, Senhor, naquele casamento, naquela casa, naquele hospital, naquela empresa, naquele desemprego, Papai. Abençoa, Papai, a cada um que está aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus. Foi abençoado, irmão? Louvado seja o Senhor. A partir de outubro, culto de quinta passa a ser às quinta para quarta-feira. Mesmo horário, então só vai antecipar um dia, tá bom? Dia 30 de outubro nós teremos nosso culto de batismo. E se você não é batizado ou conhece alguém que não é batizado, peça para conversar comigo, para a gente ver o que nós temos que fazer. Tá? Vamos fazer umas aulas aí para te explicar como que é. E vamos dar sequência então à obra do Senhor. Amém? Estenda suas mãos assim, por gentileza. Obrigado, meu Deus, por este culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Leva-nos de volta, Jesus, para os nossos lares em segurança. Domingo. Ó Deus, e que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos a sermos plenamente cheios da Tua presença, para nos regozijarmos, ó Pai, e provocarmos a alegria no coração de muitas pessoas, para que o Teu nome seja glorificado e mais nomes sejam escritos no livro da vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre todos aqueles a quem você ama, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até logo mais, em nome de Jesus.